Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse curso online, onde a gente vai poder conversar um pouquinho, tentar dirimir um pouquinho de tantas dúvidas que estão surgindo aí, né, em questão de dias. Então, nós temos um cenário legislativo de um dia para o outro, estamos tendo alterações constantes. Eu sou Daniela Chiarato, assessora jurídica do Grupo Aldisa, e estou aqui em parceria com a doutora Paula, da Monella Advogados, para a gente tentar passar um pouquinho desse cenário para vocês, tentar tirar um pouquinho das dúvidas. Eu sei que não é fácil nesse momento, interpretar a legislação trabalhista é um tanto quanto difícil. Nos inúmeros cursos que faço, sempre acabo dizendo que interpretar a legislação do trabalho é muito difícil. Carlos Alberto, tá me ouvindo? Está com problema no meu áudio. Infelizmente, a gente está com um problema geral, né, de uso excessivo de internet. Nós entramos hoje de manhã para fazer os testes, estava bom, agora à tarde o sinal está um pouco ruim, mas conforme for interrompendo, vocês podem ir escrevendo que a gente retoma o que estava falando. Então, passar um pouquinho desse cenário, né? Nós estamos aí, além das informações de saúde, né, que a mídia está trazendo, nós estamos também vendo as questões de alteração em todas essas medidas, porque está impactando diretamente as pessoas e, consequentemente, as pessoas sofrem impacto nas suas relações sociais, e o trabalho é uma delas, né? É tão difícil para os empregadores quanto é para os empregados, né? Saber se de repente vai sofrer alteração, se vai receber salário, se vai ter o seu benefício cortado ou não. Então, esse curso que nós preparamos para vocês é um compilado das últimas alterações que nós tivemos, as mais recentes, a edição da medida provisória 927, posteriormente a revogação pela 928, onde revogou o trecho do artigo que criou inúmeras críticas, né, pelo nosso presidente Bolsonaro, com a suspensão do contrato de trabalho e, consequentemente, do salário. Então, nós vamos passar um pouquinho desse painel do que é Covid e de como isso impacta nas relações de trabalho. Nós estamos aí... Só fazendo uma observação sobre o que a Daniela falou, da medida provisória 928, que ontem, logo após, não deu nem 12 horas da entrada em vigor da 927, já teve o artigo 18 revogado, em virtude dele infringir diretamente a Constituição, por conta da irredutibilidade salarial, que é um benefício constitucional que não pode ser alterado. Então, hoje nós também já recebemos inúmeras perguntas, questionamentos sobre os benefícios que os empregados recebem, se isso deve ser cortado como vale-refeição nesse momento que a maioria das pessoas já estão de home office, e então usamos por analogia o mesmo princípio que foi revogado o artigo 18, a gente deve aplicar para os benefícios, né? Uma vez que não pode ter a irredutibilidade salarial, nós não podemos retirar os benefícios também nesse momento. Hoje tudo nós vamos falar para vocês, pode mudar amanhã, é um momento de muita incerteza, mas vamos trabalhar com o que nós temos e tentar de uma forma mais amena a realidade das relações entre empregador e empregado. Vamos aguardar um pouquinho, né? O áudio da doutora Paula deu uma falhada. Vocês podem perceber, né? Tanto eu quanto a doutora Paula, nós estamos remotamente para fazer esse curso. E então a gente vai tentar, mesmo com as oscilações, mesmo na tarefa difícil de trabalhar remotamente, eu acredito que todos nós estamos passando por isso, né? Nós vamos aí, quando a gente verificar essa falha, a gente vai dar uma paradinha, uma pausa, para tentar recuperar, e vocês vão nos posicionando aqui para a gente poder também ter esse feedback de quando a gente faz essa pequena pausa por conta da oscilação, ok? Então,
Eu vou colocar aqui a apresentação. Tem muita gente perguntando, né? Vai ficar gravado. Sim, sim. Vai Respondendo a sim, pergunta da Michele, o curso vai estar depois à disposição no canal da Aldisa, no YouTube, tá? Então você pode acessar e ter acesso ao conteúdo integral depois do curso gravado, tá? Então vamos lá. Então, como lidar com as relações de trabalho, né, em épocas de Covid? A gente tem um panorama, um cenário legal de legislação que a gente deve se atentar, né? Que hoje esse panorama é o panorama que a gente deve responder, por quê? Porque em virtude do Decreto Legislativo 6, que é o que declarou a calamidade, com efeitos até 31 de dezembro, esse é o cenário que a gente vai ter que se atentar. Até o momento é esse que se apresenta, pode ser que surjam outros, né? E acredito que sim, surgirá, porque estamos vendo aí a movimentação do governo, né? Na tentativa de uma edição de uma nova medida provisória que contemple outras questões, né? Então, hoje, o que nós temos é o respeito à Lei 13.979, que é o que trata do enfrentamento das questões do Covid. Perdão. Depois nós temos a portaria interministerial, que eu quero trazer um detalhe muito importante, vocês vão acompanhar aqui, para vocês também entenderem a dificuldade que está não só para o empregado que fica em casa, mas também para o empregador. O quanto é difícil fazer valer e cumprir algumas determinações que lhes são impostas. Passado isso, tanto é que a portaria interministerial traz uma situação que acaba nos levando ao decreto Lei 2848, que é o nosso Código Penal. O decreto legislativo, que é o que eu acabei de falar para vocês, é o decreto que declara a calamidade pública. Então, nós temos esses efeitos de todas essas legislações que eu estou apontando aqui, são justamente no respaldo durante esse período enquanto vigorar a calamidade pública, que já foi estendido até 31 de dezembro. Posteriormente, então, nós temos a medida provisória 927, que foi agora do dia 22 de março, que é o que ela trouxe, na verdade, o que se foi proposto com essa medida provisória. Nós sabemos que o Decreto-Lei 5452, que é a CLT, ela tem determinadas regras que são um pouco engessadas, e que não são possíveis, senão por meio de autorizações excepcionais para que se passe por cima de determinadas regras que lhes são impostas pela CLT. Então, a medida provisória veio justamente alterar esse cenário para que possa ser viável a aplicação de algumas situações sem causar impactos de descumprimento de lei e violação ao que se está disposto na CLT. Então, a medida provisória veio apenas apontar quais medidas pode hoje o empregador se valer, trazendo uma nova situação, né, de flexibilização em relação a esses pontos que são engessados e que pode o empregador se valer sem que lhe cause complicações jurídicas no futuro, tá? Então, o que traz o panorama da Lei 13.979? Ele dispõe principalmente que para as medidas de enfrentamento à Covid, ele dispõe o isolamento, que serve para as pessoas que foram contaminadas e que precisam ficar em isolamento e que devem ser afastadas do contato com as demais pessoas. A quarentena serve justamente para preservação, ou seja, infecciosos,
a circulação em regiões de contaminação e o compartilhamento de informações das pessoas infectadas. Então, aqui, para essas medidas de enfrentamento, o que deve ser observado e o que é importante se observar. Por quê? Muito embora nós estamos vendo que nesse panorama legal estão surgindo novas legislações, naquilo em que essas novas legislações não entraram no mérito, não dispuseram de outros assuntos, continua a valer as disposições de outras legislações. Então, um exemplo que eu vou passar aqui para vocês é, por exemplo, o próximo tópico, que é com relação à questão da autonomia. A empresa, ela não tem autonomia para aplicar as medidas espontaneamente, as medidas de isolamento, de quarentena, ou seja, ela, quando foi disposta a lei, ela foi disposta numa forma que ela não trouxe, ela não contemplava essa situação. Tanto é que veio a medida provisória 926 para dizer que essas medidas só podem ser aplicadas pelas autoridades competentes. Então, ou seja, quando saiu a Lei 13.979, que dispunha dessas situações, houve um enorme burburinho, as pessoas não sabiam como se comportar e como fazer para aquilo que a lei estava descrevendo e estava determinando. Então, houve a necessidade de movimentação legislativa para que fosse inserido esse trecho pelas autoridades competentes. Aí, tanto é que nós tivemos aí o posicionamento no estado de São Paulo pelo governador, onde aí saiu a disposição de que haveria a suspensão e a imposição da quarentena para todo o comércio, com exceção dos serviços essenciais e a retirada de circulação das pessoas para evitar a disseminação do vírus. Então, veja, a questão de determinar isso, a suspensão, eu vou fechar as portas do meu estabelecimento, eu não vou, a empresa não tem autonomia para essas situações. Ela precisa de uma autorização pela autoridade competente para poder fazer valer essas regras. Então, no estado de São Paulo, nós tivemos agora a determinação no final da semana passada, onde o governo determinou que a partir de terça-feira todos os estabelecimentos deveriam ser fechados. Então, para vocês verem como essa questão que eu estou passando para vocês é realmente válida e todos devem se observar nesse momento e que causa impacto nas relações de trabalho. O empregador não pode tomar as medidas sem que ele tenha respaldo jurídico para isso, porque senão ele corre o risco de acabar provocando alguma violação, às vezes até bem intencionado, né? É uma situação de pandemia, é uma situação que causa um certo alarde na sociedade, mas sempre todas as decisões devem estar pautadas pela segurança jurídica. Outra disposição que traz a Lei 13.979 é o dever de comunicação. Esse dever de comunicação compete a quem? Ele compete ao médico do trabalho e não da empresa. Então, veja, aqui eu quero ainda até chamar a atenção que nós estamos aí, não ainda em vigência, mas nós estamos em época de ajustes para a entrada do LGPD, né? E esse sigilo das informações, então a comunicação não compete à empresa, ela compete aos médicos do trabalho, que eles sim, em respeito às normas regulamentadoras e em respeito ao sigilo profissional, eles é que devem fazer a comunicação aos órgãos competentes e não à empresa. Tá? Se atentarem para isso e também já irem se adaptando às normas da LGPD, certo? Outra situação que é uma das situações mais comentadas e das mais observadas é que todas as faltas e as ausências decorrentes do enfrentamento da Covid-19 são consideradas e determinadas por essa lei, que são consideradas como faltas justificadas. Ou seja, é uma situação que ela é compatível com a teoria do risco do negócio, porque o empregador, lá nos termos da CLT, é ele que assume o risco do negócio quanto empregador.
Dúvidas, eu vou passar para frente, nós temos bastante material para conversar e aí lá na frente nós teremos aí um tempo à disposição para formulação de perguntas. Então, veja, seguindo essa situação que eu acabei de passar para vocês, que é disposta pela Lei 13.979, essas medidas de enfrentamento, a questão da autonomia, o dever de comunicação, eu falei para vocês com relação a principalmente no campo da autonomia, que a empresa não tem autonomia e deve respeitar os órgãos e as autoridades competentes, é que a gente passa para um segundo painel de legislação, ou seja, as empresas devem se atentar ao respeito. O pessoal está dizendo que está falhando muito, Alguém dizendo que está ok, está normal. Ó, bastante gente, então, dizendo que está normal, tá? Qualquer coisa, vocês, então, vão dando feedback aqui para a gente. Qualquer coisa, eu dou uma suspendida, certo? Então, vamos prosseguindo. Dentro desse cenário que eu estou trazendo para vocês de autonomia, eu passo para um segundo cenário de legislação, que é a Portaria Interministerial número 5, que veio falar justamente sobre a compulsoriedade dessas medidas para o enfrentamento desse período de emergência de saúde. Veja, no artigo 3 dessa portaria interministerial, fala que o descumprimento das medidas previstas no artigo 3º lá da Lei 13.979, que é o que fala do isolamento, da quarentena, dos exames compulsórios, ele acarreta a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores. Então, você, empregador, que infringir essas medidas pode te acarretar responsabilidade civil, administrativa e penal, como manter estabelecimento aberto, agora em que já temos uma posição do governo do estado de São Paulo, onde ele determinou o fechamento de todas as atividades, só permanecendo as atividades essenciais. Por quê? Porque agora eu passo para um segundo painel, uma segunda situação. Por quê? Porque ao você manter aberto o seu estabelecimento que não seja um serviço essencial, você acaba incorrendo no descumprimento da medida de quarentena, que é o artigo 5º. E eu enfrentar essa situação, eu posso sujeitar os infratores a sanções penais do artigo 268 e 330 do Código Penal. Veja, eu ainda vou esclarecer para vocês o que significa esses artigos. O parágrafo único ainda fala que a compulsoriedade da medida de quarentena depende de ato específico das autoridades competentes. E isso nós já temos no estado de São Paulo, que é o que foi determinado na semana passada. Então, veja, eu, empregador, já possuindo um ato específico em que a autoridade competente determina a quarentena, eu, empregador, mantendo meu estabelecimento aberto e colocando os meus trabalhadores em risco, sujeitos à disseminação e à contaminação do vírus, eu recaio no artigo 268 e no 330 do Código Penal. Por quê? Dispõe o artigo 268 que infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, me cabe pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. E ainda o artigo 330, que desobedecer ordem legal de funcionário público também incorre em pena de detenção de 15 dias a 6 meses e aplicação de multa. Então, veja, eu, empregador, a partir do momento que eu não exerço uma atividade essencial e eu tenho um decreto, uma situação que me impõe a quarentena, em que eu devo afastar os meus trabalhadores para não provocar disseminação do vírus,
e eu manter e eu violar essa disposição, eu acabo incorrendo no artigo 268, que eu estou facilitando a propagação de doença contagiosa. Então, é o que eu estou dizendo e explicando para vocês. Não existe apenas as consequências na esfera trabalhista. Existe um rol de legislação que amplia essa responsabilização que é civil, é administrativa e é penal do empregador. Então, nesse momento de enfrentamento, a observação às questões legislativas é de suma importância, porque a violação de um ato, eu acabo recaindo no descumprimento de outro, e não é isso que a gente quer, né? O que se quer é se manter ao máximo as atividades onde for possível, constante, exercendo, seja remotamente ou não, para que as empresas consigam ter a fluidez no exercício das suas atividades, ok? Doutora Paula, quer fazer alguma consideração? Eu acabei de voltar, eu tinha caído, eu estou aqui ouvindo vocês, mas para tentar não ficar interrompendo tanto, eu não vou colocar o vídeo, tá? Correto. Correto, então vamos seguindo. Então, passado isso, tendo então já a determinação de calamidade pública determinada pelo decreto, como eu falei para vocês, o decreto 6, e todas essas legislações, nós tivemos agora, então, a medida provisória 927, que veio, então, disciplinar exatamente quais as questões e quais as possibilidades que já existe na CLT e que eu posso, empregador, me valer neste momento para o enfrentamento da Covid. Uma situação que é super importante deixar claro, que está disposto lá na medida provisória logo no início, que são os acordos individuais, se não me engano, está disposto no artigo 2º, o empregado e o empregador, eles poderão celebrar acordo individual escrito e determinar qual situação lhe seja melhor, incluindo, né, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, e esse instrumento prevalecerá sobre outros instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados, claro, sempre o limite da Constituição Federal. Agora, uma situação que é super importante eu passar para vocês é que estava se cogitando, antes da edição da medida provisória, se podia fazer acordo reduzindo o salário e a salário proporcional. A medida provisória, em nenhum artigo veio dispor isso. Com exceção do artigo 18, que posteriormente foi revogado, que falava, então, da suspensão do contrato de trabalho e, consequentemente, do salário, com exceção desse artigo, em nenhum momento a medida provisória contempla esta situação. Então, veja, fazer um paralelo agora, um estudo jurídico caso a caso, que é o que a gente sempre sugere, segurança jurídica para as entidades, para as empresas, para o empregador, cautela nesse momento para adotar qualquer medida, né? Toda atividade empresarial tem sua peculiaridade. Então, isso sempre deve ser observado antes de se tomar qualquer medida. Existe o caso de força maior, que já está previsto na CLT, que permite a relativização e a flexibilização de algumas situações, mas não são todas, né? Tanto é que nós tivemos uma medida provisória para elencar quais eu posso me utilizar. Então, veja, se está sendo passado quais eu posso utilizar, então eu devo sempre parar e analisar com ponderação aquelas outras que não foram elencadas e verificar sempre viabilidade na aplicação, tá? O primeiro que foi colocado, a primeira disposição que foi trazida pela medida provisória é o uso do teletrabalho, ou tão chamado trabalho à distância, ou home office, que nada mais é o que nós estamos aqui exercendo, cada um à distância, fazendo o seu curso online e colocando as situações à frente da questão do Covid, à frente da questão de saúde. Nós estamos conseguindo exercer
remotamente nossas atividades. Então, esse paralelo a gente vai trazer para a situação da atividade empresarial. No teletrabalho, então, a decisão é do empregador para a implantação, sobre quando inicia e quando se encerra. Por quê? É do empregador. Porque na medida provisória veio disposto quais outras alternativas eu posso me utilizar que estão lá para frente, como, por exemplo, o caso de antecipação dos feriados, a concessão de férias coletivas. Então, a decisão de implantação do teletrabalho, ou home office ou trabalho à distância é do empregador. Por quê? Porque ele pode se utilizar primeiramente do afastamento, ele pode conceder férias. Nós temos um período aí de quarentena que foi disposto pelo ato do governador. Dentro desse período, a atividade empresarial, o empregador vai verificar qual a melhor medida que ele vai adotar para enfrentar esse período. Então, ele pode se utilizar da compensação dos feriados, ele pode se utilizar primeiro da concessão de férias e aguardar esse pior período para depois, de repente, quem sabe, utilizar um trabalho remoto, ou ele pode utilizar o trabalho remoto logo agora de início e pensar nas férias mais lá para frente. Então, veja, de acordo com cada situação e com cada atividade empresarial, é que o empregador vai verificar o cabimento. Por isso, é uma decisão que cabe ao empregador. Foi dispensado o registro da alteração contratual de uma maneira de flexibilizar essa situação, porque antes necessitava uma alteração contratual, um aditivo com previsão, né? Então, isso já foi flexibilizado. O prazo para informar a alteração por escrito ou eletronicamente com 48 horas de antecedência, né? Relativizou e trouxe muito mais flexibilidade para a adoção. Foi imposto também que pode ser permitido para os estagiários e aprendizes. Que mais? E observando, Dani, sempre observando a questão da irredutibilidade salarial. Não pode infringir a Constituição nesse momento. Exato. Estou vendo uma pergunta falando sobre a convenção coletiva. Claro. A convenção coletiva, ela prevalece, de certa forma, bem entre aspas, né? Porque nesse momento a gente não usa nenhuma outra legislação para acobertar essa questão da relação trabalhista, apenas o que a medida provisória está determinando. Não pode tirar benefício que a convenção estabelece, certo? No caso... No caso preciso que o Gilberto está perguntando se seria necessário a celebração de um acordo individual, né? O que nós recomendamos sempre pela questão da segurança jurídica é formalizar um acordo estabelecendo a alteração do regime, pode ser uma coisa simplificada nesse momento, né? Não é um momento agora de grandes contratos, de grandes formalizações. A medida provisória veio justamente relativizar isso e trazer de forma simplificada. Por quê? Porque o acesso à empresa está impedido, então a documentação está num local, os computadores estão em outros locais, o empregador, de repente, está na sua residência. Então, é manejar da forma mais simplificada possível, né, a adoção desses regimes. Então, a adoção pode ser até uma comunicação eletrônica com antecedência de 48 horas para a implantação do regime de teletrabalho. O que a gente tem que verificar para a adoção, se o empregado possui os equipamentos e a infraestrutura necessária, né, para conseguir exercer o seu papel, o seu trabalho. Se ele não tiver e o empregador quiser utilizar desse regime, dessa possibilidade que a medida provisória traz, então ele deve fornecer os aparelhos em regime de comodato e estabelecer uma situação em que seja possível, viável, para que o trabalhador consiga ter internet, ter o telefone, para exercer essa atividade. Tá? E uma coisa muito ponderada que a medida provisória já traz, o fornecimento em comodato, de repente,
o custeio dessas outras despesas não possuem não são consideradas verbas de natureza salarial. Então, não sendo verba de natureza salarial, não integra o contrato de trabalho para nenhum efeito, ok? Certo. Na questão, pode levar o valor do vale refeição para o vale alimentação? Olha, o vale refeição, ele é um benefício que ele é disposto pela convenção coletiva. Então, veja, quem possui autonomia e condições para alterar essa situação? Somente o sindicato. A empresa não pode, por mera liberalidade, alterar o benefício que o empregado tem. Por quê? Porque o empregador deve sempre respeitar as determinações que são previstas pelo instrumento normativo, pela convenção coletiva. Então, não recomendamos alteração por mera liberalidade. Seria interessante chamar o sindicato para formalização de um acordo individual, se for o caso. Tá? A Andressa pergunta se reduzindo o horário de trabalho poderá reduzir o salário na mesma medida. Nesse momento, nós entendemos que não deva ter nenhuma dessas medidas de redução salarial, até mesmo por conta da medida provisória 928, que foi muito clara, da irredutibilidade salarial. Nós vamos dar seguimento agora e vamos ver outras possibilidades que a medida provisória trouxe, para que não haja esse tipo de problemática posterior. Outra questão que a gente tem que observar sempre é que nem todos os departamentos da empresa, da organização social, vão poder agir de uma forma ampla para todos os seus empregados, porque existem alguns departamentos que não terão como fazer o teletrabalho, por exemplo. Veja, a pergunta da Roberta. Hoje, com a não obrigatoriedade do sindicato, como fica essa questão? Veja, não existe obrigatoriedade com relação ao pagamento de contribuição para o sindicato, mas a presença do sindicato nas negociações coletivas é uma atribuição que ela é inerente ao sindicato, consta lá na CLT e isso não foi alterado e não foi modificado pela reforma trabalhista. Então, formalizar acordos em que eu preciso flexibilizar regras existentes na CLT, eu preciso sempre da chancela do sindicato. E aí, essa questão do não pagamento da contribuição sindical não tem interferência nas atribuições do exercício da atividade sindical, que elas permanecem ilesas, continuam as mesmas. Ok, vamos à frente, então. Outra possibilidade, então, estão me ouvindo bem? Que a medida provisória trouxe é a antecipação de férias. A antecipação das férias individuais de cada empregado. E para que isso ocorra, tem alguns requisitos que precisam ser observados, como na outra modalidade do teletrabalho. Deverão ser informados todos os empregados com antecedência de 48 horas. Tem que ser observado. As férias podem ser concedidas, nesse momento de instabilidade. O início do gozo tem que se dar 48 horas após a comunicação. O aviso pode ocorrer por escrito ou por meio eletrônico e não deve ser concedido em prazo inferior a 5 dias. Então, não posso dar agora, eu não sei se vai poder voltar, se não vai, vou dar uma férias de 3 dias, que é o que falta para a semana que vem, e depois eu verifico como fica. Não pode. Não é necessário esgotamento. Só fazendo uma pausa, doutora Paula, para a gente não deixar passar o questionamento, porque eu estou vendo que já tem outros aí mais ou menos na mesma linha, respondendo a pergunta do Alexandre Freitas. Não pode reduzir carga horária sem redução proporcional de salários? De onde surge isso? Veja, Alexandre, respondendo a questão do Alexandre, nesse momento de instabilidade, veja, a CLT traz essa disposição, mas nesse momento de instabilidade, onde nós temos uma medida provisória que contempla
de forma bem pontuada quais as situações pode o empregador se valer, e essa situação não foi contemplada pela medida provisória, nós entendemos como medida de segurança jurídica que ela não deva ser adotada por esse momento. Por quê? Nós tivemos agora um pronunciamento no começo da tarde pelo Tribunal Regional do Trabalho. Ele se manifestou no sentido de que não pode promover a redução salarial sem que haja a chancela do sindicato, tá? Ele fala em respeito maior à CLT, em respeito à questão da irredutibilidade salarial, e nós estamos vendo, justamente, analisando esse panorama legal, que esse é o foco do nosso curso, trazer as últimas informações e a gente saber o que pode e o que não pode ser utilizado. E dentro disso que eu estou passando para vocês, veja, a medida provisória trouxe pontualmente quais as hipóteses pode o empregador se valer. E essa não foi contemplada. Então, vamos com cautela, embora isso exista lá na CLT, foi aquilo que eu disse logo no início, isso existe na CLT, lá, mas eu preciso da chancela do órgão sindical. E se fosse intenção do legislador colocar à disposição, vamos reduzir jornada e vamos reduzir salário proporcional, eu acredito que deveria de constar no rol da medida provisória e isso não consta, tá? Vamos à frente. Inclusive, essa questão já foi até esgotada em virtude da revogação do artigo 18 da medida provisória, né, que previa a redutibilidade. Dando seguimento, né, a remuneração pela concessão dessas férias concedidas, ela vai poder ser paga posteriormente, até o 5º dia do mês subsequente à concessão. Então, vamos supor, num exemplo prático, que eu concedo as férias para os meus empregados amanhã. Eu tenho até o 5º dia útil do próximo mês, de abril, para pagar o valor das férias. E o terço constitucional, eu vou ter que pagar quando? Vou pagar somente em conjunto com a gratificação natalina, então até 20 de dezembro deste ano. A gente não precisa pagar o terço constitucional agora, pode deixar para o vencimento com a parcela do 13º. Então, a parcela do 13º que a gente tem que observar, até 20 de dezembro. A possibilidade da conversão do terço de férias em abono deve ser composto em acordo individual entre empregado e empregador, nesse momento. Não tem nenhuma previsão na medida provisória que fale que pode conceder 20 dias de férias e 10 de abono. Até porque na CLT, por que a medida provisória fala que depende da concordância do empregador? Porque a disposição lá na CLT é uma disposição que esse pedido é um pedido inerente ao empregado. Se o empregado quiser fazer uso, ele tem que se manifestar dentro do prazo que a CLT dispõe para que o empregador conceda o abono pecuniário, a conversão de um terço, né, das férias. E, nos termos da CLT, respeitado esse prazo, o empregado fazendo a solicitação dentro do prazo, deve o empregador observar. Nesse momento, para enfrentamento do Covid, que é uma situação excepcional, a medida provisória deixou, então, que vai depender da concordância do empregador, na possibilidade do custeio e da conversão desse um terço. Tá? Então, tem que ser acordado. A prioridade nesse momento é do grupo de risco, né? Funcionários, empregados que tenham mais de 60 anos. Para eles é prioritário a concessão das férias. Os profissionais da área de saúde que estejam em gozo de período de férias ou licença não remunerada, que prestam serviços essenciais, poderão, mediante comunicação por escrito, serem convocados a voltar ao trabalho e tendo esses benefícios suspensos, né? Agora, o caso de rescisão, caso algum empregado esteja em aviso prévio, ou haja interesse de rescindir o contrato, o empregador pagará as férias e o terço constitucional junto com a rescisão, tá? Não é para deixar para posterior. Agora, algumas perguntas. Vamos, antes de prosseguir, vamos responder a questão do... O terço de férias pode ser pago na primeira ou na segunda parcela? A Sidneia perguntou.
Sidneia, a data que a lei prevê para o pagamento do 13º é 20 de dezembro. Algumas empresas optam por pagar em duas parcelas, 30 de novembro e 20 de dezembro, mas a data limite é 20 de dezembro. Respondendo à questão da Carla Bueno, prestadores de serviço MEI, podemos encerrar o contrato uma vez que há cláusula de encerramento a qualquer momento? Ou podemos aditar para reduzir horas e valor? Carla, isso é uma questão que vai ficar ao seu critério. Por se tratar um contrato que não é contrato de trabalho, porque o prestador de serviço é um contrato pessoa jurídica com outra pessoa jurídica, entendemos que é uma questão da atividade empresarial. Se para você é interessante a prestação desse serviço MEI para sua entidade e você não pode ficar sem, entendo que, de repente, para o outro lado, seja interessante um aditivo contratual para reduzir horas e reduzir, aí, consequentemente, os honorários desse prestador de serviço. Aí eu acho que é o caso de uma negociação, cabe bem melhor. A gente também não pode confundir que essa relação ela acaba sendo civil e não de trabalho, né? Então, ela acaba não sendo regulamentada pela medida provisória. Aí, outras perguntas aqui da Simone. Se o empregado foi contratado em janeiro e tem um período adquirido de 8 dias, posso conceder as férias? Sim, as férias de forma antecipada também podem ser concedidas, Simone. Mesmo que os programas, da Miridian, mesmo que os programas que geram recibo de férias e gerem um terço, posso pegar somente as férias e deixar para pagar depois? Pode. Inclusive, nós vamos falar mais para frente a questão dos sistemas de informação. Pergunta do Rivaldo. O sindicato pode determinar que o terço constitucional seja pago antes, exemplo, 30/6? Olha, Rivaldo, eu entendo que nesse momento não. Por quê? Porque a atuação do sindicato e nessa questão de enfrentamento de calamidade, o poder do sindicato ele não vai poder contrariar uma norma de disposição maior que é para o enfrentamento da questão da calamidade pública. Entendo que não. Altera o valor do INSS. Não. Vamos dando seguimento. A concessão de férias coletivas é um outro ponto, né, a se observar nessa medida provisória. Da mesma forma que as férias individuais, os empregados devem ser comunicados com antecedência mínima de 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico. Não é necessário comunicar o sindicato, nem o órgão local do Ministério da Economia, como é exigência na vigência da CLT, né, sem que haja esse estado de calamidade decretado e sem a medida provisória. Não se aplica, né, as regras do 139, que seriam a negociação, e as férias podem ser gozadas em mais de 2 períodos anuais, e podem também ser inferiores a 10 dias, o que a lei hoje não permite. No entanto, com a entrada da medida provisória, isso está permitido para flexibilização nesse momento de crise. Podemos seguir? Sim, a incidência do INSS ocorreria em dezembro ou no mês do gozo de férias? Sobre o terço, você diz, Gilberto? Aqui em Pernambuco já temos circular determinando pagamento até 30/6. Na parte referente a um terço. Eu acredito, Daniela me corrija, que a incidência do INSS é no momento do pagamento. Exatamente. Fato gerador. Na ocorrência do fato gerador, tem a incidência do imposto. Olha, por enquanto, aqui no estado de São Paulo, não tivemos ainda nenhuma alteração legislativa que trate e contemple das questões do pagamento dos impostos. Com relação à contribuição previdenciária, continua os mesmos valores e a mesma forma de recolhimento. Tá. Empregada, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que essa pergunta... Empregada se recusa a aceitar as férias. Nesse momento, ela é obrigada a aceitar, porque é uma situação de calamidade, é uma questão maior,
tá? E o empregado não pode se recusar. Não pode se recusar. Evandro, quem já colocou os empregados em home office com simples comunicação, precisa editar o contrato ou um aceite eletrônico? Evandro, o aceite eletrônico é válido nesse momento, tá? A comunicação eletrônica, ela é válida. A parte das férias... A própria lei, a medida provisória, dispõe que todas as medidas que foram adotadas antes da edição da medida provisória e que não violem a Constituição Federal, elas são aceitas nesse momento da calamidade pública. Isso. Os períodos aquisitivos, eles podem ser antecipados. Nesse momento, decretada a calamidade pública e com a edição da medida provisória, as férias de período aquisitivos não completos podem ser antecipadas. Aproveitamento e antecipação de feriados. O empregador decide, da mesma forma que as férias individuais ou as férias coletivas, informando com 48 horas de antecedência, da mesma forma por escrito ou por meio eletrônico, e indicando os feriados que serão utilizados nesse momento para compensação. Para feriados religiosos, é a única exceção em que há a necessidade de expressa concordância do empregado. Tem que ser feito por escrito um acordo individual com cada um, em que ele concorde com a antecipação do feriado religioso. Aí vamos às perguntas. Simone, concedendo férias coletivas, entendo que colaboradores que não têm o período aquisitivo, por exemplo, 8 dias, e as férias de 15 são remuneradas. Deixa eu ser empregador informar que a gente Simone, na verdade, a lei não fala nesse momento, a medida provisória, né, a gente fala lei, porque agora ela faz lei no território nacional, ela não fala em licença remunerada. Ela fala em férias coletivas, férias individuais, ela fala em banco de horas, em teletrabalho, mas licença remunerada nesse momento não há nenhuma regulamentação. Questiona-se o empregado informar que deixará o funcionário em sua residência. Diego, a redução de jornada de trabalho. Segunda-feira, o escritório inicia a paralisação das atividades. No decorrer da semana, será informado os dias de trabalho presencial. Na verdade, com um decreto, o que foi decretado pelo governo de São Paulo, pelo menos, é que os estabelecimentos encerrem as suas atividades, com exceção dos que são essenciais, que seriam os bancos, os estabelecimentos de saúde e de fornecimento de alimentos, supermercado ou posto de combustível. Nesse momento, não há uma previsão para essa flexibilização do trabalho, do teletrabalho e o trabalho presencial nesse momento. Respondendo à questão da Solange, quem já recebeu férias poderá, com essa medida, antecipar o período aquisitivo? Pode, Solange, tá? A medida provisória dispõe que o empregador pode se utilizar tanto do período em vigência, como os períodos que ainda não foram adquiridos, tá? Como forma de utilizar nesse momento e depois fica para uma outra situação. Pode ser utilizado sim, tá? Agora, no caso, se a gente proibir na convenção o banco de horas. Não, é o que nós falamos, o sindicato, nesse momento, ele não pode intervir. Nesse momento que prevalece como regra geral, como lei no país, para regras de trabalho, é essa medida provisória número 927. A única coisa em que as convenções coletivas serão mantidas nesse momento são os benefícios que não podem ser irredutíveis. Dando seguimento, podemos partir então para o banco de horas, que é um outro ponto que pode ser aproveitado neste momento de crise. Ele pode ser instituído por acordo coletivo ou individual formal, com compensação em até 18 meses após o encerramento do estado de calamidade. A compensação posterior até 2 horas por dia e não pode exceder as 10 horas diárias.
Então, a medida provisória está com vigência de decretação do estado de calamidade até 31 de dezembro de 2020. Contando com isso, o banco de horas formalizado, as horas acumuladas nesse período de crise, terão que ser concedidos, ou terão que ser compensados em até 12 meses após o encerramento. Então, até 1 ano e meio depois de dezembro, que é a data limite. Passando para frente. As exigências administrativas suspensas, segurança e saúde. Os exames médicos, periódicos, os laudos, exceto o exame demissional, nesse momento estão suspensos. Não são necessários submeter os empregados aos exames. A única coisa que está permitida nesse momento são os treinamentos previstos nas NRs, que podem ser realizados na modalidade à distância, caso haja necessidade específica. A CIPA fica mantida, mas com as eleições suspensas até o final da calamidade. Então, aquelas empresas, aquelas organizações que têm a eleição, está aberta a eleição da CIPA, suspende por esse momento e retoma quando finalizar o período de 31 de dezembro. Diferimento do FGTS. Está suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS de março, abril e maio de 2020. Esses pagamentos, eles vão ser feitos de forma parcelada, sem multas ou encargos, em até 6 parcelas a partir de julho de 2020. Então, nesse momento, as empresas estão desobrigadas dos recolhimentos do FGTS de março, abril e maio, por enquanto, passando o recolhimento a ocorrer a partir de julho de 2020 e de forma parcelada, caso haja interesse. Vamos voltar um pouquinho para as perguntas aqui. Vamos lá responder um pouquinho das perguntas para a gente... Então, a gente acaba se perdendo depois. Aqui eu vou voltar uma aqui atrás, que ficou dividida, mas é interessante a gente responder. Do Diego Cruz. Questiona se o empregador informar que deixará o funcionário em sua residência, iniciar a redução de jornada de trabalho. Segunda-feira, o escritório inicia a paralisação das atividades. No decorrer da semana, será informado os dias de trabalho presencial. Pode ocorrer dessa maneira? Diego, depende da sua atividade, tá? Entendo que, para ver o trabalho presencial, a atividade que a sua empresa exerce deve estar elencada no rol das atividades essenciais, como alimentação, higiene, saúde, postos de combustível, pet shops. Se não estiver dentro desse rol das atividades essenciais, eu entendo que não pode haver trabalho presencial, tá? Eu acho que já responde a sua questão nessa alteração do regime aí. Cabe sempre verificar qual a atividade a ser exercida. Aí a questão... Carla Bueno, estabelecimento de saúde, podemos entender as ONGs e OS que prestam serviço de saúde? Sim, Carla, todas aquelas que exercem o serviço relacionado à área da saúde e que podem estar em contato com agente infeccioso e, assim como também submeter os trabalhadores a uma possível contaminação. Por isso, em sendo estabelecimento de saúde, observar as regras específicas para esse setor. Banco de horas, a empresa precisa manter algum percentual da remuneração ou precisa ser o salário integral? Se não remunerada continua, até mesmo... O banco de horas tem que manter o percentual. Caso não haja a compensação. A pergunta da Adriana. No caso do sindicato proibir na convenção o banco de horas, o que fazer? Veja, Adriana, agora nós temos uma regra de excepcionalidade, onde a medida provisória dispõe a questão do banco de horas.
Mas veja, o banco de horas ele precisa estar previsto lá atrás na sua convenção coletiva para a sua categoria, para que você possa exercer, para que já exista um banco de horas, né? Fora isso, só realmente chamando o sindicato para uma negociação individual, para que você possa utilizar isso. Lembrando que essa compensação, por que eu falo de chamar a chancela do sindicato? Porque nós temos um decreto que decretou a calamidade pública, onde os efeitos vão até 31 de dezembro. Ou seja, até o total deste período, em que nós não sabemos como a situação ficará, irá ultrapassar o período de 6 meses. E, pela reforma trabalhista, o banco de horas acima de 6 meses, ele precisa da chancela sindical. O banco de horas anual precisa ser instituído por negociação coletiva. Então, para você utilizar nessa modalidade com compensação, nesse período maior, você precisa da chancela do sindicato. Agora, se você criar o banco de horas semestral, você pode instituir ele por acordo individual com o trabalhador, que é a disposição prevista pela reforma trabalhista, tá? Então, precisa manejar muito bem essas situações aí, conciliar as disposições da medida provisória com as disposições que estão em vigência lá na CLT. Então, por isso que eu disse logo no início, nós não temos só essa legislação agora vigorando, a medida provisória e todas aquelas que eu apresentei no panorama. Nós temos outras aí por trás que continuam em vigência. Então, sempre o nosso alerta maior é cuidado no manuseio de todas essas possibilidades. Então, sempre quando agir com a maior cautela, para que tenha segurança jurídica no manuseio dessas questões legais, tá? Escritório contábil pode trabalhar de porta fechada, tomando todos os cuidados de prevenção no contágio? É a pergunta do Cláudio. Cláudio, veja, a sua atividade, vamos pautar sempre pela questão legal. Estou vendo que você está tomando a maior cautela possível, está querendo trabalhar de porta fechada com todos os cuidados de prevenção. Ok, ótimo. Mas veja, de certa forma, nós temos um decreto onde que relaciona quais são as atividades essenciais. Eu não sei se você entrou logo no início do curso, eu fiz uma discussão logo no início, onde eu falo da questão da responsabilização e pelo descumprimento das medidas impostas pela Lei 13.979, que é a violação do isolamento da quarentena dispostas pelo decreto governamental. Entendo que se a sua atividade não é uma atividade essencial e você impor aos seus trabalhadores, né, impor aos seus colaboradores o trabalho nesse período em que foi determinada a quarentena, você está violando a norma que impõe a quarentena e você pode ser responsabilizado civil, administrativo e penal porque você está proporcionando a propagação e a contaminação do vírus nos termos do Código Penal que eu apresentei logo no início. Então, cautela na tomada dessa decisão. Daniele Prudente, são os feriados até 31/12 de 2020 que podem ser antecipados? Sim, Daniele, exatamente isso, muito bem interpretado. Os feriados do ano vigente, por quê? Porque o decreto legislativo que fala da calamidade pública, os efeitos vão até 31 de dezembro, então eu não posso antecipar feriado do exercício seguinte, se a calamidade só vai até 31 de dezembro, ok? Tatiane Bales, você pode descontar as horas caso o banco fique negativo? Olha, isso é uma situação que a medida provisória não dispõe. Aliás, ela é omissa nesse sentido. Então, manusear esse desconto negativo do banco de horas, eu sugiro orientação com maior cautela. Ou, de repente, utilizar de uma outra saída que não seja utilizar o banco de horas para que
não gere aí uma maior situação de incerteza e depois gerar um passivo trabalhista desnecessário. Simone Souza, o colaborador com a carga horária de 44 horas por semana, se pode compensar 2 por dia? Podemos? Porque se somados as 2 horas diárias, o total da semana será 54 horas por semana. Pode isso? A pergunta está um pouco, não está muito clara, não consegui. Se você puder reescrever, Simone, a gente não conseguia entender a pergunta. Eu vou passando para a próxima e fica aguardando a sua. Sidneia, nós temos uma funcionária que volta de licença maternidade, então ela não vai fazer o exame de retorno, correto? Agora, os exames de retorno à atividade foi suspenso agora pela ANR, tá? Então não tem essa necessidade. Eu não sei se a sua atividade vai permitir o trabalho dela presencial, porque se não for um serviço de atividade essencial, ela vai retornar, ou você vai conceder férias, ou vai conceder antecipação de feriados, e aí, nesse caso, não há necessidade de exame. Claudiane, caso demita algum funcionário, como fica o parcelamento? A doutora Paula ainda vai dizer lá, o pagamento do parcelamento do FGTS, ele se mantém, mas das demais verbas deve ser pago tudo normalmente, como já está previsto na CLT. Solange, doméstico valem as mesmas regras? Vale as mesmas regras, tá, Solange? As horas não, caso ocorra a rescisão do contrato de trabalho, as horas não pagas pelo empregado poderão ser descontadas de suas verbas rescisórias. É o que a Daniela acabou de colocar. Nesse momento, nós temos que ter um pouco mais de cautela e talvez fazer uma consulta mais específica nesse tópico, nessa questão do desconto em verba rescisória. Aí sou associação sem fins lucrativos, da Fabiane. E atividade meio de panificação. Entendo que devo ficar aberta, certo? Qual lei devo obedecer? De fato, Fabiane, a sua atividade é uma atividade considerada essencial, deve ficar aberta, mas deve ter cautela quanto à higiene com os funcionários e afastar aqueles que são o grupo de risco. Os que fazem parte do grupo de risco, o ideal seria a concessão das férias, ou individual ou coletivo. Ainda sem áudio? O áudio voltou, só a sua câmera aqui não. Tá, eu tirei a câmera para o áudio ficar melhor. Ok. Agora, dando seguimento... Então, vamos lá. A questão dos... Doutora Paula, tá me ouvindo? Tá falhando um pouquinho o seu áudio. Vocês estão ouvindo a doutora Paula? Sem áudio, né? A doutora Paula tá travando. Vamos aguardar uns minutinhos para ver a questão do áudio da doutora Paula. Estamos aqui tentando reconectar a doutora Paula e um minutinho para a gente ver se a gente consegue, senão eu prossigo com vocês. Vou terminar aqui as disposições que a gente trouxe para apresentar para vocês e responder mais algumas questões, tá? Vamos aguardar só uns segundinhos, mas já vamos ver. Eu vou tocando, e isso eu aguardo a doutora Paula voltar,
tá? Então, vamos lá, continuando com relação, quais são as disposições que a medida provisória traz especificamente para os estabelecimentos de saúde? Em primeiro lugar, um ponto super importante, que foi autorizada a prorrogação da jornada, nos termos do artigo 61. Então, veja, por conta da necessidade imperiosa de se ter profissionais da área da saúde trabalhando à disposição para atendimento do público, mesmo que essa atividade ela seja insalubre, como é o caso do atendimento dos hospitais, né? E para as jornadas 12 por 36, então foi autorizada a prorrogação, podendo chegar até 24 horas, tá? Autorizado, então, o uso de escala de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª do intervalo interjornada, desde que seja garantido o descanso semanal remunerado. Então, o pessoal da área da saúde, estou vendo que tem bastante aqui no nosso hall de perguntas, pessoal da área da saúde, eu posso ter esse elastecimento de jornada, mas eu tenho que observar a questão do descanso semanal remunerado. Aqui vai cair muito bem para os estabelecimentos de saúde eu fazer os turnos de revezamento bem adequados. Então, o pessoal da área da saúde observar essas regras, trabalhar isso dentro do Departamento de Recursos Humanos, né, departamento pessoal, o ajuste para que eu faça uma escala de revezamento adequada, de forma que eu consiga contemplar o elastecimento da jornada e o descanso para todos os trabalhadores, tá? A gente está vendo aí que atender o público, atender aí as pessoas, principalmente os estabelecimentos de saúde, nesse momento tão difícil, é tão importante, mas a gente não pode se esquecer nunca do colaborador que está por trás, porque ele também tem família, ele também se cansa. Pensa, agora nós temos a possibilidade de trabalho de 24 horas, em que a lei está facultando essa possibilidade para que a gente consiga enfrentar esse momento, mas a gente não pode se esquecer que são pessoas, que são humanos, e a gente precisa privilegiar esse trabalho, porque sem ele a gente fica aí à mercê, né, de não ter saúde. Então, deixo aqui meu recado para observar isso, para fazer uma boa escala. Doutora Paula, voltou com a gente. Ok. Os estabelecimentos de saúde também devem observar a regra do grupo de risco. Hoje nós recebemos uma gama de perguntas sobre isso. As pessoas com mais de 60 anos, que são grupo de risco, devem ser afastadas nesse momento. Exatamente. As prorrogações que nós estamos tratando acima, que é a questão prevista no artigo 61, que a Daniela falou, elas devem ser feitas mediante acordo individual por escrito com cada um dos profissionais, tá? Nesse caso, não funciona, como nós falamos nas outras modalidades permitidas pela medida provisória, do aviso por escrito ou o aviso por e-mail, por meio eletrônico válido. Nesse caso, precisa do acordo individual por escrito entre as partes. E as horas decorrentes das prorrogações serão compensadas da mesma forma como o banco de horas até 18 meses contados do fim da calamidade pública, que hoje nós temos como data 31 de dezembro. Aqui nós temos outras perguntas, né? O Gilberto volta com as perguntas das incidências, considerando competência. Nesse momento, o Gilberto, como nós colocamos, ainda não existe essa regulamentação. Então, por princípio tributário e em direito, segue o fato gerador, o recolhimento. Michele Gonçalves, no caso de retorno antecipado de férias do funcionário da saúde, as férias já foram pagas. Posteriormente, ficaram apenas os dias para o gozo e os dias trabalhados pagos normalmente. Seria mais ou menos como a suspensão de férias no caso de doença? Mais ou menos, tá, Michele? Mais ou menos, porque nesse caso a gente tem disposição específica para o caso da suspensão das férias. Mas veja, aqui eu deixo aqui para a gente, nesse momento de reflexão,
da interpretação da norma jurídica, né? O retorno antecipado das férias do funcionário da saúde. Quando a legislação fala em suspensão das férias, a gente, por uma medida de cautela, a gente entenda que deva ser suspensa aquelas que estavam programadas para sair. De repente, você suspender neste momento as que já estão em vigência, pode trazer uma dor de cabeça, de repente, desnecessária. Esse meu ponto que eu trago é apenas para reflexão, tá? Você vê que a própria situação em suspender as férias já gera uma turbulência enorme. A gente sabe que as entidades, as grandes empresas, têm uma programação de férias, uma programação de férias mensal, então esse mês saiu um, amanhã sai outro. Dentro da possibilidade, tá? Seria mais interessante suspender aqueles que estão para sair, né? E não retirar aqueles que já estão de licença, principalmente alertando, isso também que a doutora Paula falou, verificar se essas pessoas não são do grupo de risco, né? É uma questão para a gente manejar com muito cuidado, é o que a gente está falando desde o início do curso. Todas as questões dispostas sempre serem manejadas com maior cuidado e segurança jurídica. Ainda a medida provisória ainda estabelece alguns pontos finais, que seriam os casos de contaminação pelo Covid, que, exceto se houver nexo causal, não são ocupacionais e não decorrem afastamento em razão da contaminação, com exceção de hospitais, de estabelecimentos de saúde. Acordos e convenções coletivas vencidos e vincendos poderão ser prorrogados a critério do empregador por 90 dias, e as medidas adotadas pelos empregadores válidas, adotadas nos 30 dias anteriores à MP, desde que não as contrariem. Tem que observar essas questões que ficam ali nas disposições finais. Agora a pergunta da Simone, que está fazendo a reformulação da pergunta. Já é cumprido na semana as 44 horas, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h48. Então, temos um total de 8 horas e 48, sendo compensado 2 horas. No dia, o total das horas do dia somado essas duas, que daria um total de 10 e 48. Podemos, dessa forma, utilizar a compensação das 2 horas? Simone, cuidado nessa compensação, tá? Embora nós estejamos numa situação de calamidade, em que temos aí a medida provisória, é o que eu estou alertando desde o início do curso. Todas as medidas devem ser sempre tomadas com cautela, porque embora nós tenhamos a medida provisória, a CLT ela não deixou de existir, as disposições da reforma trabalhista também não, tá? Cuidado. Manusear agora essa compensação, veja, se vocês estão tendo atividade e vocês já estão compensando, você compensar novamente é compensar aquilo que já foi compensado, né? Entendo que deva ter cautela nessa situação. Não sei se de repente você conseguiu se expressar direito, se eu consegui entender corretamente. Mas eu sugiro cautela, ok? Rosângela Zanetti. Uma OSC que está com atendimento suspenso pode funcionar a parte administrativa ou deve fechar totalmente? Rosângela, se ela é um serviço de atividade essencial, veja, a parte administrativa é o que faz sobreviver a entidade. Entendo que se, de repente, é possível a parte administrativa manter suas atividades de forma remota para que você não tenha, né, as portas abertas e aí você violar o descumprimento do decreto governamental do Estado de São Paulo que impõe a quarentena e as portas fechadas, entendo que é possível,
tá? Você manter a parte administrativa. Se você puder, de repente, implantar para essa atividade o trabalho remoto, ok? Outra pergunta aqui é da Elaine. Nesse período, posso conceder o vale transporte em dinheiro para o colaborador ir trabalhar de carro? Elaine, é a mesma resposta que a Daniela acabou de dar. Se a sua atividade não for essencial, você vai estar violando um dispositivo legal, onde tem o estabelecimento de fechamento e não atividade fora as atividades essenciais. Temos uma gráfica como atividade meio, ela deve fechar também? Também. Roberta Aldara. Nós, como acolhimento institucional, sendo uma ONG, também não podemos fechar, apesar de não ser aquelas atividades elencadas na lei. Essa medida provisória serve também para nós? Serve, Roberta. A medida provisória, ela não é disposta, ela não seleciona qual é o empregador. A medida provisória ela é disposta para todos. O que vale essa questão da atividade essencial e o que é permitido ou não é o ato da disposição do governo do estado de São Paulo, em que ele elencou quais são as atividades essenciais e quais a que ele permite movimentação em portas abertas, tá? Então, se a sua ONG também está fechada, a medida provisória também vale para ela e você pode adotar, dentro da possibilidade, o trabalho remoto, na parte administrativa, como eu, por exemplo, citei na resposta da outra pergunta, cabe, de repente, fornecer férias, tudo o que for de acordo, o melhor de acordo com a atividade empresarial, que aí, então, cabe cada empregador sentar com o departamento jurídico, junto os departamentos de RH, departamento pessoal, jurídico e administrativo das entidades, e verificar qual a melhor saída, qual a melhor estratégia a ser adotada. Sempre observando, né, as regras legislativas de fechamento. Aí agora vamos passar para a pergunta da Rosângela. Uma organização da sociedade civil que está com atendimento suspenso pode funcionar? Essa a Daniela já respondeu, né? O Vale Transporte. Sou presidente do CMAS de Cotia. As organizações da sociedade civil com atendimento suspenso poderão permanecer abertas com pessoal administrativo? É o que nós acabamos de responder. Se não for uma atividade essencial, não poderá manter. Aí pode se valer de qualquer das hipóteses previstas na medida provisória, que sejam elas as concessões de férias, individuais ou coletivas, o teletrabalho, quando cabível, para o departamento. E nesse caso, em sendo um empregador da região de Cotia, verificar se não tem alguma disposição específica para o município que você tenha que adaptar e conciliar, né, essas disposições. Então, porque em sendo município, de repente pode haver uma disposição, então sempre conciliar todas essas disposições. A Gislaine pergunta sobre o reajuste, né, da data base prevista na convenção coletiva. Não pode ser prorrogado, tem que ser aplicado, tá? Se não é uma medida que está abarcada na medida provisória, ele deve ser aplicado nesse momento. Respondendo a pergunta da Érica, no caso de prorrogação da jornada para 24 horas, o descanso seria de 72 horas, correto? Correto, Érica, muito bem interpretada. Decreta proibitivo. Gislaine, tivemos um aumento. Essa já foi respondida. Já foi respondida, né? Fabiane pergunta do recibo normal. Fabiane, explica melhor, por favor. O Gilberto, o decreto é proibitivo de modo amplo geral e proíbe qualquer atividade de funcionário, exceto aquelas que expressamente estão no próprio decreto, autorizadas, não admitindo-se flexibilizações ou interpretações, correto? Sim, Gilberto, correto. Correto. Diego,
Para os colaboradores que estão atualmente trabalhando home office, o vale-refeição deverá ser pago de maneira normal ou ocorrerá a suspensão desse benefício por conta do isolamento? Diego, essa é uma pergunta que está sendo recorrente, tá? E qual o posicionamento que hoje a gente tem verificado com relação às maiores disposições de órgãos acima, né, que estão se manifestando sobre esse assunto, inclusive Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, que, por se tratar o vale-refeição de um benefício que ele é imposto por meio da convenção coletiva, e se na convenção coletiva não há diferenciação entre o trabalho presencial e o trabalho remoto, a princípio não teria por que suspender o pagamento desse benefício. Mas veja, nós estamos num cenário legislativo de alteração constante, onde todas as situações que passam a se tornar conflitantes e recorrentes, nós estamos tendo o posicionamento pelos órgãos maiores, que são o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. Então, hoje, entendemos que não é possível retirar, mas diante de uma situação de calamidade pública em que o empregador não está conseguindo sustentar e manter o pagamento de todos, sim, nós podemos ter uma alteração nesse cenário legislativo em que mude essa situação. Pela medida provisória, a medida provisória não fala em suspensão desse benefício especificamente. Então, a princípio, entendemos que não pode ser mexido nesse benefício, mas é uma situação que pode ser revertida, tá? Eu deixo alerta. Acho que seguindo, as perguntas se repetem, né, em relação ao ajuda de custo para gasolina, para as empregadas que pagam o vale transporte. Se não há deslocamento, não tem por que haver o pagamento de vale transporte nem de auxílio combustível. Onde se pode antecipar a férias? Isso vale para quem tem menos de um ano de casa? Jussara pergunta. Sim, Jussara. Há previsão de antecipação de período de concessão. Mesmo que não esteja esgotado o período aquisitivo, pode antecipar as férias. Certo. Aí o Gilberto fala sobre o artigo revogado, que proibir a suspensão, apesar de revogada, serve um indicativo da vontade do legislador? Sim, de certa forma, sim, porque se ele colocou na medida provisória, era uma intenção dele a previsão da suspensão do contrato de trabalho como indicativo. Sim, Gilberto, na questão do indicativo que você coloca, que nós falamos desde o começo do princípio constitucional da irredutibilidade. Até por conta deste princípio, foi a base para a revogação do artigo 18, então não podem reduzir os benefícios. Vamos lá, vamos continuar na apresentação dessas outras 3 medidas que estão faltando. O nosso período já está praticamente chegando ao fim, então nós vamos terminar a apresentação. Doutora Paula, consegue prosseguir? Doutora, está com áudio bom? Sim. Agora, respondendo ao Gilberto novamente, período de suspensão. Esse artigo, Gilberto, ele foi revogado, tá? Ele não tem validade, que é o artigo 18. Esses últimos casos aqui, esses últimos pontos nós já colocamos, né, que são as questões do nexo causal, que não serão ocupacionais e não terão afastamentos decorrente, com exceção dos estabelecimentos de saúde, né, que se a pessoa adquiriu Covid em razão do seu trabalho por estar em estabelecimento de saúde, aí nesse caso se aplica os acordos e as convenções, que poderão ser prorrogados por até 90 dias, e as medidas pelos empregadores válidas do artigo 36, que são adotadas nos 30 dias anteriores à MP, desde que não a contrariem. Eu quero chamar a atenção, nós tivemos uma pergunta mais acima, que falava da questão
se eu posso manter o meu estabelecimento fechado, acho que foi uma questão de um escritório de contabilidade. Aí eu posso manter as minhas atividades bonitinho, fechadinho, tomando todas as cautelas e as precauções. Eu vou voltar aqui, eu vou chamar a atenção nesse caso desse último tópico aqui, que é o artigo 29 da medida provisória. Os casos de contaminação pelo Covid, eles falam que eles não serão considerados como ocupacionais, ou seja, se eles não são considerados como ocupacionais, eles não geram direito à estabilidade do contrato de trabalho. Então fala, exceto se houver nexo causal. Então eu chamo a atenção aqui, já que nós estamos nesse momento de discussão, de entendimento das questões aí trabalhistas e da relativização e da responsabilização, eu chamo a atenção para essa pergunta que foi feita, e eu estou aqui adiantando e trazendo essa reflexão para vocês, que vocês venham comigo nesse pensamento para a gente chegar nesse ponto. Veja, se eu sou um serviço que não é de atividade essencial, é um escritório de contabilidade, e eu determino que eu vou exercer as atividades contrariando o decreto governamental de imposição da quarentena, eu posso recair e eu posso ser responsabilizado civil, administrativamente e penalmente, e no futuro, vamos imaginar que eu possa vir a ter um colaborador e que ele seja contaminado pela Covid e eu, por conta da violação ao prazo de quarentena. Então, você, empregador, vai assumir a responsabilidade, porque numa eventual reclamação trabalhista, o trabalhador vai conseguir provar esse nexo causal, porque você deveria fechar o seu estabelecimento e você não fechou, colocando o seu colaborador em risco. Logo, há de ser revisto isso na Justiça do Trabalho e, com certeza, esse trabalhador vai conseguir a reversão e vai conseguir provar o nexo causal. Então, eu chamo a atenção, por isso que eu disse, cuidado no manuseio de todas essas normas e disposições. Eu sempre alerto nos cursos que qualquer tomada de decisão, ela sempre acaba gerando algum reflexo e algum impacto. E a gente tem que sempre pensar à frente e pensar sempre que todas as medidas devem ser adotadas para a segurança jurídica das entidades e não colocar em risco, né? Então, essas perguntas serviu agora para a gente até elucidar essas questões. O Gilberto está agradecendo, sim, obrigado, foi muito gratificante e valiosas as informações. Eu que agradeço, Gilberto, pela presença, quero agradecer pelas perguntas, Daniela, porque elas enriquecem, né? O nosso... Voltando só um pouquinho na pergunta do Igor. Vamos responder, sim. Fala de um colaborador dele que se inclui no grupo de risco, né? Sim. Igor, então, como falamos até o momento, todos os funcionários, todos os empregados que se incluem no grupo de risco, eles são os primeiros a ser afastados, tá? Até mesmo por conta dessas implicações que a doutora Daniela acabou de bem colocar, sobre uma possível reclamação trabalhista, o nexo causal entre a doença ocupacional e a atividade, o risco na atividade, né? E até a responsabilização criminal por descumprimento do Código Penal e de decreto legislativo que determina o fechamento. Sim, exatamente. Então, o Gilberto está perguntando se podia voltar no slide, como nós temos tempo, né, para a exibição aqui do evento. Gilberto, eu quero deixar o aviso de que o evento está sendo gravado, ele vai estar lá à disposição no canal da Aldisa, no YouTube, então acesse o nosso canal, Grupo Aldisa, e você vai ter acesso a essa gravação desse evento, tá? Será fornecido também o material, os slides, você vai poder acompanhar. Eu agradeço pelas perguntas, Renata, obrigada pelas orientações, Simone, Jussara, obrigado, Elaine, vamos receber os slides por e-mail, é a mesma coisa, ele vai estar à disposição lá no canal da Aldisa, então é só você acessar, vai estar à disposição, o evento está sendo gravado.
Obrigado, Fabiane, obrigada. E aguardamos momentos como esse em caso de mudanças. Sim, Fabiane, nós estamos aí sempre promovendo eventos, sempre quando temos alterações, estamos aí em caráter informativo das últimas alterações, sempre aí em primeira mão. Carla, gratíssima, foi excelente. Obrigado, Carla, pela presença. Elaine, todos, muito obrigado. Quero agradecer a todos, muito obrigado pela presença. Eu, doutora Paula, agradecemos pela presença, pela pergunta de todos. Quero deixar o meu abraço. Estamos aqui à disposição. Acompanhe-nos nas redes sociais. E o meu muito obrigado. Doutora Paula, à vontade. Pedir desculpas primeiro por toda a instabilidade da internet que ocorreu e que está ocorrendo por todos esses dias. Quero pôr à disposição a Monella Advogados em atendimento, nós estamos em atendimento full time, a todo momento, pelos e-mails, os canais da Monella Advogados, o que vocês precisarem, qualquer questionamento que tiverem, consultas e até reuniões nós estamos fazendo por meio eletrônico e estamos à disposição. O telefone da Monella eu vou deixar para vocês também, que é o 3663-4366. Para quem puder, quem quiser, precisar, estamos à disposição para esclarecimentos. Exato. Estamos aqui, então, em caráter full-time, tanto a Monella Advogados quanto o Grupo Aldiz aí, sempre em parceria nos eventos. Deixar à disposição, tá aqui os nossos endereços, os nossos e-mails, para que vocês acessem, para que vocês tirem dúvidas exatamente sempre de qual caminho tomar. Né? Nós temos aí diversas disposições, como a gente apresentou na legislação. O contrato em home office à distância é um deles, nós estamos aqui aplicando com louvor. Muito obrigado, vários obrigado pelas informações. Então, é uma forma de se trabalhar, é uma forma possível, uma forma válida. A gente supera, a gente ultrapassa as dificuldades, mas é possível, então queremos deixar aí à disposição. Estamos aqui para o esclarecimento das dúvidas, eu, doutora Paula, e acesse o nosso canal, tanto o canal do Grupo Aldiza quanto da Monella Advogados, e tenha acesso aí ao conteúdo na íntegra. O meu abraço e até mais. Até o próximo evento.